tia Kizzy! Estamos aqui para mais uma quinta-feira cultural e hoje a nossa dica é algo que envolve ação cultural, literatura, poesia e arte regional. Tudo numa única iniciativa. Nós vamos falar de uma iniciativa de slam. O que é slam? Slam é um movimento cultural que nasceu lá nos anos 80 nos Estados Unidos e que é uma batalha de poesias. Isso mesmo, é um campeonato de poesias faladas. Então, esse é um movimento cultural que surgiu lá, mas que se disseminou e ficou muito mais famoso nas periferias e com autores e poetas do dia a dia. São como saraus, só que são campeonatos de poesia. Também é uma modalidade que ficou muito famosa entre os jovens. Então, por isso, também tem sido muito utilizada por escolas como um instrumento para tratar literatura e poesia. E que incentivam os jovens e também os adultos, mas como eu já disse, ficou uma ação muito mais voltada para o público jovem, até por essa questão de ser uma batalha de poesia que remete a essa coisa do hip hop e das batalhas de rima, né? Mas as poesias do slam não são necessariamente de improviso, né? Então são poesias de autores comuns, poetas como eu e você, poetas do dia a dia. Então elas servem como ações populares de disseminação de literatura e poesia regional e marginal. Então é um movimento muito legal que tem se disseminado e se difundido e também pode ser utilizado como forma de ação cultural, tanto de espaços públicos culturais, como de escolas ou outras ações culturais para a região. Então, eu acho que o slam tem ganhado um caminho e um ambiente muito bom e muito fértil, principalmente entre os jovens. E dentro desse contexto, o Sesc Jundiaí, olha, eu voltei aí ao Sesc como sempre, lançou nessa semana uma ação que é um podcast de slam. Isso mesmo, são poesias que vão ser declamadas nesse podcast e que elas são feitas junto com um movimento de Jundiaí que chama Slam do Zé. Então esse podcast ele se chama Poesias do Isolamento, com o grupo Slam do Zé. Então, esse podcast é uma iniciativa do Sesc Jundiaí, como eu disse para vocês. Vai ficar disponível nesse canal do YouTube que eu passei aí, que é o canal do YouTube Sesc Jundiaí. E lá você vai ter 3 episódios nessa primeira temporada, cada um deles com 5 autores, 5 poetas, que vão declamar as suas poesias em formato podcast. O que traz pra gente aquilo que eu já falei dos podcasts mais de uma vez, né? A vantagem de você poder consumir, nesse caso, um conteúdo de literatura, de poesia, enquanto você faz outras coisas, né? Você pode ouvir lavando louça, pode ouvir no carro, e aí trazer uma pitada de poesia e de arte para sua vida. O podcast Poesias do Isolamento com o Slam do Zé como o próprio nome já diz, traz poesias que têm a ver com essa temática desse tempo que a gente tem passado isolado. Então, é uma ação do Sesc também agora, desse momento que a gente está passando de pandemia, que o Sesc tem feito coisas incríveis e esse é uma ação do Sesc Jundiaí, inclusive coordenada pela minha querida amiga Mariana Marchiori, que é responsável pela programação de literatura do Sesc de Jundiaí. Esta é a Mari, e como a maioria das minhas amigas é muito tímida para aparecer, apesar de eu ter convidado. Mas conheçam essa ação, porque o primeiro podcast que já saiu tá lindo, e depois, nessa sexta-feira, dia 1º de agosto, sai... Dia 1º não, desculpa. Nessa sexta-feira, dia 31 de agosto, sai o 2º episódio. E depois, na próxima sexta-feira, que é dia 7 de agosto, sai um 3º episódio com esses mesmos 5 poetas declamando textos que eles desenvolveram neste período.
É assim, eu já ouvi, lógico, esse primeiro episódio e é assim, forte, tocante e é muito poético, artístico, literário. É uma ação simples, mas que vem de um espaço de criação, como é o Islã do Zé. Então, eu falei pouco deles aqui. O Islã do Zé é um movimento que foi criado em 2018 em Jundiaí e é um movimento de poesia marginal. E ele promove campeonatos de poesia falada e intervenções em espaços públicos na cidade de Jundiaí. Eles também fazem algumas ações em escolas e outros espaços privados de cultura para toda a população, aberta à população. E as pessoas, artistas, poetas do dia a dia podem participar e declamar as suas poesias. Então, já o Islã do Zé, também sigam eles têm algumas ações agora no Instagram, nesse momento. O Instagram deles é Islã do Zé Jundiaí, vale a pena conhecer. E eles juntaram com o Sesc e fizeram esse podcast que tá assim, um primor artístico. Então, eu convido vocês a conhecer essa ação. Serão 3 episódios e com 5 poetas, cada um declamando a sua poesia, e o primeiro tá simplesmente maravilhoso. Eu vou fazer questão de terminar esse vídeo, então, com um trechinho de um dos textos que tá lá nesse primeiro episódio do podcast e que me tocou muito. É um texto da Gabriela Santos de Matos, uma jovem de 20 anos, com uma potência de texto que tomou conta de mim. Então, é só um pequeno trecho para dar um gostinho para vocês irem lá no podcast e ouvirem esse texto inteiro e também os demais que estão incríveis. Gabriela Santos de Matos. Um homem preto morreu em outro estado. Seu último momento em vida foi filmado, televisionado, naturalmente circulou de mão em mão. Noto que a gravação do suspiro final de um inocente me causa indigestão. Mas talvez não seja novidade para a maior parte da população. Meus amigos fazem questão de mostrar que estão indignados, mas às vezes me parecem um pouco extasiados em poderem demonstrar virtualmente que se importam. Quão bem informados. Mulheres são pessoas, matar pretos é errado. E lá se vai mais um biscoito atirado. Tá tudo errado no mundo o tempo todo. E sempre esteve. Isolamento não funciona porque ninguém o faz. O escândalo tá lá, escancarado, e ninguém se choca mais. Eu sinto ódio porque eu não morri por dentro. Eu sinto medo porque eu não morri por dentro. Mas eu tô triste porque, sim, eu morri por dentro. Mal do século, ansiedade. E seja no campo ou na cidade, desilusão vem sem massagem. É cada um por si, e no máximo pelos seus. O irônico é que muitos me acompanham nessa viagem. Meu desamor vem da empatia pela dor que não é minha, mas o problema é meu. Esse é um pequeno trechinho. Entrem lá, podcast Poesias do Isolamento com o Islã do Zé no YouTube Sesc Jundiaí. E, gente, sintam ódio porque você não morreu por dentro. Sintam medo porque você não morreu por dentro. Sintam, vivam, amem, sofram, chorem, fiquem angustiados. Sinta a arte, sinta a música, sinta a poesia. Tudo o que você está sentindo nesse momento que nós estamos vivendo não faz de você uma pessoa mais fraca ou frágil. Faz de você uma pessoa que não morreu por dentro. Beijos de luz e até a próxima!